preparados pro GP da Áustria, que vai ter desde a sua largada uma grande polêmica que vai ser discutida independente do resultado dessa corrida? Quer o Russell vença ou não, o assunto deste sábado será conversado por muito tempo. E nem era para ser esse o vídeo desse domingo de manhã. Eu ia falar sobre rumores de transferência que estão rolando, especialmente a questão do Tsolov na Racing Bulls ou possivelmente do Verstappen na McLaren. Eu nem ia comentar tanto essa questão do Verstappen na McLaren, mas o próprio site da Fórmula 1 postou uma matéria falando sobre isso. Então eu falei, ok, talvez tenha mais assim, realmente mais aprofundamento a partir disso, mas a gente deixa pra falar em outro momento sobre o Tsolov na Racing Bulls e sobre o Verstappen na McLaren. A questão que eu quero falar pra vocês agora é sobre, obviamente, esta classificação deste domingo. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, eu vou deixar clara a minha opinião sobre isso, mas primeiro eu preciso explicar pra vocês o porquê que não tem absolutamente nada de errado. Isso aqui que eu estou falando não é a minha opinião ainda, tá? Eu não estou dando a minha opinião. Eu vou explicar pra vocês o porquê não tem nada de errado. E quem está falando que é injusto isso que aconteceu só tem desconhecimento da regra, e daí tudo bem. Ou se tem conhecimento da regra e ainda assim está chamando de injusto, aí você precisa ter alguma congruência, não sei se essa é a palavra que eu tô buscando, pra realmente entender o que é a definição de justo e injusto. Se minha cara estiver piscando é porque tem Portugal e Colômbia aqui da tela e Uzbequistão e Dr. Congo do outro lado aqui também. Mas, bom, basicamente, vamos lá. O Verstappen estava fazendo a volta dele, ele estava, concluindo a volta dele de classificação, pra bater o rodou, foi pro muro. Beleza. Isso aí, até aí, eu ia falar nada de novo no front, mas o Verstappen rodou até que não... Se bem que no final da temporada passada e nessa daqui, ele tá cometendo mais erros do que o normal, mas ainda assim, a questão principal é o Verstappen rodou e daí... Tem uma sujeirinha aqui na lente da câmera. O Verstappen rodou e, por conta disso, causou uma bandeira amarela localizada ali, especificamente onde o Verstappen sofreu o acidente. Ponto. Isso aconteceu. Não foi uma bandeira amarela dupla. E existe uma diferença entre uma bandeira amarela simples e uma bandeira amarela dupla. Bandeira amarela dupla, você tem que parar ali completamente o que você estiver fazendo. Você não pode só tirar o pé, não. Sua volta tá morta. Você não pode concluir ela da maneira que você está fazendo. Você tem que diminuir drasticamente a velocidade porque aconteceu algo perigoso ali na pista. É uma bandeira amarela simples, significa que você só tem que diminuir a velocidade dentro daquele espaço em que a bandeira amarela está sendo aplicada. E pós isso, você pode continuar normal. Sua volta não tem que ser parada. Você não vai ser impedido de concluir a volta que você já estava fazendo. Perfeito. O primeiro piloto ali a passar, se eu não me engano, eu tava vendo a telemetria hoje mais cedo, antes de gravar esse vídeo aqui, né? Eu saí de casa hoje à tarde, fiquei um tempão fora. Mas eu tava vendo, não a telemetria, perdão, o minimapa de tudo isso. Se eu não me engano, o Antonelli passa logo depois. Não lembro se algum carro passa antes do Antonelli, mas eu acho que o Antonelli, que é logo em seguida, é o próximo carro a passar. E aí já tem uma pequena confusão, porque o que acontece? No display do Antonelli estava aparecendo bandeiras amarelas duplas no display do carro. E o Bono confirmou ao Antonelli em que eram bandeiras amarelas duplas. Portanto, o Antonelli abortou a volta dele, não tentou continuar. Tanto que até depois do incidente, de pararem os carros, o Antonelli perguntou, como que o Russell melhorou o tempo dele? Você me falou que era bandeiras amarelas duplas, no Antonelli tava bandeiras amarelas duplas, e o Bono até responde pro Kimi falando, olha Kimi, eu também achei que era, mas a gente tá vendo aqui no negócio da corrida, né, do oficial da FIA, e tava como bandeira amarela simples, provavelmente foi algum erro da própria Mercedes nessa questão, mas independente. O fato é que, naquele momento, e confirmado, e como você pode ver na própria câmera do Russell, no onboard do Russell, a única coisa que estava liberada naquele momento era a bandeira amarela simples. E como que você pode saber isso? A bandeira amarela simples e a bandeira amarela dupla aparecem de forma diferente naqueles painéisinhos eletrônicos que ficam espalhados na pista para que os pilotos saibam o que esteja acontecendo. A bandeira amarela simples, ela pisca no quadrado cheio, ela pisca ali no quadrado cheio. A bandeira amarela dupla pisca numa diagonal amarela apenas. E, inclusive, o Russell até fala sobre isso, que foi assim que ele soube que era uma bandeira, a diferença dos dois, que ele poderia continuar a volta, enquanto outros pilotos talvez não continuassem. Existia um motivo pro Russell ser o presidente, ele ser um dos cabeças, eu não sei se ele é o presidente hoje, mas eu acho que ele é. Pelo menos eu sei que ele é um dos cabeças ali da GPDA, que é a Grand Prix Drivers Association, o sindicato dos pilotos.
E ele é basicamente um dos chefes dessa parada. O cara é nerd da Fórmula 1, velho. O Russell é nerd das regras da Fórmula 1, ele sabe todas. Então ele sabia o que ele precisava fazer naquela situação. Ele sabia que se ele tirasse o pé suficientemente pra tirar um pouco da velocidade que ele tava, ele poderia, assim que saísse do trecho de bandeira amarela simples, continuar puxando pra fazer a volta dele. E foi exatamente isso que ele fez. Eu vi gente contra-argumentando e falou, eu assisti a on-board e ele não tirou o suficiente. Meu irmão, você não tem como saber se ele tirou o suficiente assistindo on-board, com todo respeito. Não dá pra saber o quanto ele tirou de fato. A única maneira de saber é a partir da telemetria. E adivinha quem tem acesso a isso? A FIA, a Mercedes. E depois, eventualmente, qualquer equipe que contestar essa decisão, caso queira contestar, vai ter acesso a isso também, porque a FIA é obrigada daí a explicar a parada. Eu não acho que ninguém vai contestar, mas se alguém fizer, a FIA é obrigada a mostrar ali pra eles daí nessa questão pra comprovar que tá tudo certo. Então, existe uma telemetria ali que comprova que o Russell tirou o suficiente para se adequar dentro das regras da bandeira amarela. Então, eles têm essas provas. Tanto que a FIA, logo em seguida, depois de uma rápida análise até deles, concluiu que o Russell não fez nada de errado dentro do que está escrito no regulamento. O Russell foi nerd. Ponto. O Russell foi nerd da Fórmula 1. Ele sabia a regra e a executou na ponta do lápis. Ele viu uma área cinzenta do regulamento e se utilizou dela e aproveitou disso para fazer a pole position. Outros pilotos, no caso do Antonelli foi mais até talvez um erro da própria Mercedes, porque apareceu para ele, né, bandeira amarelas duplas, aí não tinha muito o que fazer mesmo, aí realmente não tinha o que fazer, mas os outros pilotos poderiam ter tentado concluir isso, quer dizer, vários outros pilotos não conseguiram, porque daí depois de um tempo eles finalmente acionaram a bandeira amarela dupla, aí não tinha realmente mesmo o que fazer, você não poderia melhorar sua volta. Porém, quando o Russell passa, pelo menos, estava em situação de bandeira amarela simples, portanto, ele não fez absolutamente nada de errado. Não teve máfia, não teve roubo, não teve pix da Mercedes pra FIA. Ele viu a bandeira amarela simples, tirou o pé no momento certo e concluiu a volta dele dentro dos limites. Pronto, eu expliquei pra vocês o que aconteceu. Aí você pode falar, não, ainda foi injusto. Aí você viva com a sua consciência da maneira que você quiser. Eu te expliquei o porquê foi justo. O próximo ponto é minha opinião sobre esse assunto. Vamos lá. Eu acho que isto ser permitido é completamente errado. É ridículo que uma regra dessas exista. E que permita que um piloto faça isso. E que seja possível que um piloto faça isso. O Russell não fez nada de errado. Ele só conhece o regulamento na ponta da língua. O cara é nerd da Fórmula 1, ele lê o regulamento. Então ele sabia exatamente o que ele poderia fazer. E isto ser permitido de se fazer é inacreditável, é inadmissível que numa situação de bandeira amarela, num acidente como desses que o Verstappen sofreu, você permitir que isso aconteça numa situação em que isso não poderia acontecer, porque se alguém erra ali nessa situação em que não era pra errar, era pra ser a bandeira amarela primeiro que o acionamento deveria ser automaticamente bandeira amarela dupla, uma curva de altíssima velocidade, que se alguém erra vai direto lá onde o Verstappen tava de volta, tá ligado? Tem que ser bandeira amarela dupla instantaneamente assim que o acidente ocorre. Na hora que o acidente ocorre, tem que ser bandeira amarela dupla pra todo mundo tirar o pé e poder ser feito um resgate com segurança, porque a gente não sabe como tá a condição do Verstappen. Felizmente, tudo bem, o acidente não foi nem de perto feio, né? Foi um acidente, entre muitas aspas, ok. Verstappen saiu tranquilo, né? Foi porque o funcionamento da asa traseira, eu não me lembro se foi a dianteira ou a traseira, mas eu acho que a traseira, ela não se fechou corretamente ali, e daí causou o carro perder completamente a estabilidade e rodar. Felizmente nada grave aconteceu, foi bem tranquilo a batida dele, mas se tivesse sido uma batida mais feia, uma panca mais forte, precisaria ali ter um cuidado para que houvesse um resgate correto por parte do Verstappen. E eu acho que o não acionamento direto das bandeiras duplas já foi um erro tremendo. Ponto. Agora, dentro da bandeira amarela simples, que eu já acho que nessa situação foi um erro, eu não acho que isso deveria ter sido bandeira amarela simples, mas considerando que foi uma bandeira amarela simples, você ter um mecanismo que te permita utilizar o limite da regra para você continuar puxando uma volta rápida, eu acho bizarramente errado. Tem que ter uma revisão dessa regra, tem que ter uma mudança nisso, porque no momento que o acidente desse ocorre, você não pode permitir que os pilotos continuem puxando o limite, porque eles vão tirar o pé, obviamente, dentro do que podem, mas vão estar no limite do carro, dentro do que é permitido ali. O Russell perde um pouquinho, ele diminui a velocidade drasticamente na telemetria dele, ele diminui a velocidade, ele claramente diminui a velocidade, perde ali 1,5 décimo, segundo o próprio Russell e a Mercedes falaram, mas ele ainda estava em altíssima velocidade. Se ele comete um erro, principalmente porque agora ele tem que estar prestando atenção em uma coisa a mais, sabe? Ele já tem que prestar atenção em 1 bilhão de coisas. Agora ele tem que prestar atenção em uma coisa a mais, que é exatamente controlar a velocidade para que esteja dentro do limite. E colocando essa coisa a mais na equação, poderia sim ter feito com que ele cometesse um erro grave, que fizesse com que ele errasse e fosse bater ali onde o Verstappen estava também, entendeu? Então, cara, a partir do momento que a gente tem um acidente
e tem uma bandeira amarela, você não pode permitir que os pilotos continuem puxando. Cara, quando você tá falando de atletas, eles vão utilizar qualquer brecha do regulamento pra poder se conseguir qualquer vantagem. Isso em qualquer esporte, tá? Eu não tô falando de Fórmula 1 aqui só. Qualquer esporte, um atleta de alto nível, ele vai buscar qualquer limite, qualquer zona cinzenta que ele pode se aproveitar pra ganhar um jogo. Tudo que ele puder fazer pra ganhar, ele vai fazer. E o Russell não é diferente. Ele sabia essa regra. Ele foi lá e tentou extrapolar ela. E beleza. A questão é, isso não deveria ser permitido. Esse é uma brecha no regulamento que não deveria acontecer. Especialmente em questão de segurança. Questão de segurança que já fez tanto problema nesse esporte. Que há mais de 10 anos atrás, felizmente a gente pode falar que é só há mais de 10 anos atrás que isso aconteceu. Mas que não era pra ter acontecido. A gente teve um acidente fatal, que infelizmente tirou a vida do Jules Bianchi. Então assim, a gente depois disso, anos depois desse acidente, a gente teve aquele incidente lá no GP do Japão, com chuva pesada, os tratores na pista e os carros lá andando. E o Gasly teve que reportar aquilo ali, falando, gente, tem carro na pista ainda, como que tem trator entrando pra fazer as coisas? No esporte que sofre tanto com essa questão de segurança, que não sofre, mas que é tão rigoroso deixar passar uma coisa dessas, que tem que ser tão rigoroso, perdão, que não necessariamente mas que tem que ser tão rigoroso com essa questão de segurança. Deixar passar uma coisa dessa eu acho ridículo. E tem que ser revisto, tem que ser reorganizado essa questão da bandeira amarela, porque eu não acho que isso seja certo. Mas, essa é a minha opinião sobre a situação toda. O Russell não tem culpa, ele se aproveitou, fez o que qualquer um que soubesse da regra teria feito. Vocês podem ter certeza absoluta que se fosse o Verstappen teria feito a mesma coisa. E, inclusive, só pra esquecer até de falar, né, mas... Se alguém vai falar, mas se fosse outro piloto, se fosse outra equipe, a FIA não deixaria. O Alonso já fez a mesma coisa em 2012, tá? O Alonso fez a mesma coisa em 2012. Não é nem de hoje essa questão. O Alonso fez a mesma coisa em 2012. Então, assim, não é porque é a Mercedes, não é porque é o Russell, é porque é uma regra mal feita. Uma regra mal feita, na minha opinião. E que deveria ser revisitada. Revista, né? Não revisitada. É revista. Bom, mas essa é a minha opinião, essa é a atualização sobre o cenário. O Russell não fez nada de errado, ninguém fez nada de errado. Dentro do que estavam as regras, ele se aproveitou de uma área cinzenta do limite para conseguir cravar essa pole position e vai largar na ponta amanhã, o que promete, na ponta hoje no caso, o que promete ser sim uma corrida bem interessante pelo menos. Mas em questão da polêmica, não tem nada de errado por parte do Russell, o erro tá em como o manual de regras está escrito.